somente crer, tudo é possível, somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Creio, Senhor, creio, Senhor, tudo é possível. Creio, Senhor, creio, Senhor, creio, Senhor, tudo é possível, somente crer. Bendito Deus, nosso maravilhoso Pai Celestial, na Tua presença nós chegamos aqui para adorar, para bendizer, para exaltar o Teu santo e precioso nome, para ouvir a Tua voz, Senhor, para estar aqui, Senhor, na Tua presença, com o nosso vaso de boca para cima, Senhor, para que o Senhor possa encher daquele precioso azeite. Anelamos um encontro contigo nessa noite, Senhor. Nos receba na Tua presença, receba nossos louvores, nossa adoração. Fala conosco através da Tua palavra. Eu sou grato a Ti, Senhor, por encontrar novamente meus irmãos aqui nessa cidade e por o Senhor ter nos trazido em paz e em segurança. Te agradecemos por tudo e pedimos, Senhor, venha e fala conosco, Pai. Nós necessitamos de Ti, Senhor, e que ao sair não haja nenhum fraco, nenhum doente, ninguém problemado, que haja, Senhor, uma direção, ó Pai, para aqueles que está buscando direção, Senhor. Se compadeça de nós nessa noite e fala, ó Deus, se alguém porventura entrou com algum problema, o Senhor é aquele que resolve os problemas, Senhor. E nós pedimos por misericórdia, por graça, e Te daremos honra, glória e louvor por tudo que o Senhor fizer em nosso meio nessa noite, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nos dedicamos para Ti nessa hora, junto com o pastor dessa igreja e esses preciosos irmãos, no santo e precioso nome de Jesus Cristo. Amém e amém, Senhor. Amém, Jesus. Amém. Amém, meus irmãos, boa noite, Deus abençoe, vocês podem assentar um momento. É um privilégio nós estar aqui com os irmãos, mais uma vez, e revê-los, e o meu coração se alegra de nós poder chegar até aqui e também rever o pastor Ariel, e uma partícula da noiva de nosso Senhor Jesus Cristo. E eu particularmente estou muito agradecido a Deus por essa igreja. Vocês, através do pastor e de alguns irmãos, têm nos apoiado ali em Canoas. E amanhã eu quero fazer referência disso. Se a vinda de nosso Senhor Jesus não acontecer nessa noite, amanhã estaremos aqui. Mas aí a gente, cadê ali o Mateus está ali, né? E cadê o irmão Tais, está aí? Está lá? Nós não podemos se olhar muito, né, irmão?
Tem uns irmãos aí que diz que vai ter que ter um acerto geral aí, depois da ida deles lá em Canoas. Ali, ó, o outro ali, ó. O Nata, cadê? O Jonas está aí? Não. Olha lá, ó. Ih, rapaz, olha aí. E vocês estão bem, irmãos? Tudo bem? Ali, ó, irmão Adílio, Deus abençoe. Irmão Lori. Aí, é uma turma, né, que foi para lá e nos ajudaram. Mas eu quero dar um pequeno relatório amanhã, se Deus nos permitir, de qual é a nossa situação lá. E eu creio que a nossa felicidade é a felicidade dos irmãos também, né? Porque quando um é abençoado, os outros também são abençoados, né, por aquele ali. E Deus tem nos agraciado muito, né? Vejo o irmão André lá no fundo, Deus abençoe, né? Nosso companheiro. E assim, irmãos, eu quero saudar todos vocês em nome do Senhor Jesus, dizer que para mim é uma felicidade estar aqui. E está comigo a minha esposa, meus filhos, fiquem de pé. Aqui está o Lucas, o Eliezer, a Júlia e a irmã Tatiane. E viemos aqui para adorar a Deus com vocês, para compartilhar aquilo que está no nosso coração. E eu creio que Deus vai nos abençoar nessa noite, né? Já tem nos abençoado. Eu estava ali, admirado de como vocês estão tocando bem, como que, olha a música e a igreja cantando, dá um som tão lindo ali dentro, irmãos. Tinha que botar um gravador ali dentro porque uma coisa é cantar olhando para as pessoas, né? Eu acredito que o irmão aqui, que já está acostumado, né? Mas eu acredito que tu não ficou ali dentro ainda olhando para eles, né? Ou só ouvindo. É um som muito maravilhoso. Eu acredito, irmãos, como disse o profeta, e nós entendemos pela Bíblia, o mundo espiritual, ele se reúne aqui, né? Os anjos do Senhor, talvez dependurado por essas janelas, admirados de ver nós cantar os hinos da redenção. Eles não entendem isso aí, eles não têm a mínima noção, mas eles estão presentes e eu creio que levam, né, aqueles querubins levam o louvor até a presença do nosso Deus. Então, por isso somos agradecidos, porque Ele nos recebe na sua presença, né? E também a igreja que está em Canoas, eu trago saudações e represento os irmãos. Eu acredito que alguns deles estejam também assistindo nessa noite. Que Deus abençoe a todos. E vamos nos colocar de pé, irmãos, e vamos ler duas escrituras. Uma está em Malaquias, capítulo 4, versículos 5 e 6. E se Deus me der graça, eu quero lhes convencer que há um profeta nessa era. Amém? Malaquias capítulo 4, versículos 5 e 6. E eu tenho um pequeno pensamento para falar nessa noite sobre está terminando o tempo dos gentios. O tempo dos gentios está terminando, está acabando. E a noiva tem que tomar consciência disso. Aquele que não está aprumado deve se aprumar. Aquele que talvez esteja fora deve regressar. Aquele que pensa que tem que já tem que buscar logo o azeite, porque está terminando o nosso tempo. Vamos ler aqui, irmãos, essa escritura e depois em 1 Tessalonicenses capítulo 4 também. Eis que vos envio o profeta Elias, antes que venha o dia grande e terrível do Senhor, e converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Agora, em a carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulos 4, versículo 16, versículo 15 em diante, uma escritura que também os irmãos conhecem. Louvado seja Deus. 1 Tessalonicenses 4, versículo 15. Amém, irmãos?
Se vocês acharam, vamos ler. Dizemos-vos, pois, isso pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá dos céus com alarido e com voz de arcanjo e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Amém. Pai bendito, rogamos as tuas bênçãos sobre a tua palavra, a unção do Espírito Santo em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, meus irmãos, vocês podem assentar. Nós sabemos que Deus enviou para essa era um profeta com uma mensagem, e essa mensagem ela é para trazer a fé de rapto para a noiva, a fé de arrebatamento. E o arrebatamento, meus irmãos, ele é fé, ele não é mágica. Nós, uma vez nas denominações, nós pensávamos que o alarido, ele seria algo que, um barulhão tremendo, os aviões sem os pilotos e os carros se fechando, e muito alvoroço e as pessoas gritando, Jesus está voltando, Jesus está voltando. Quantos já participaram desse pensamento nas denominações? Poucos, irmãos. Vocês todos nasceram na mensagem? Mas uma vez nós estávamos lá pensando assim. Hoje nós sabemos que o alarido é uma mensagem que está sendo proclamada nessa noite, inclusive. Mas isso era um mistério velado. Deus, ele prometeu restaurar todas as coisas nos dias em que nós estamos vivendo. E para restaurar, ele tinha que mandar Elias nos dias que nós estamos vivendo. Então, o arrebatamento da noiva é fé. A Bíblia diz, Hebreus capítulo 11, versículo 5, pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte, porque alcançou testemunho de que agradara a Deus. Então, amados irmãos, já não é mais tempo também daquela visão que nós tínhamos nas denominações de que se nós nos vestíssemos adequadamente, as irmãs deixassem o cabelo comprido, uma saia comprida, não tinha pintura no rosto, isso era vamos dizer, uma característica de que era a noiva, ou era aqueles que iam ser arrebatados. Nós vemos que nessa mensagem isso vai além. A santificação, ela acompanha aquilo que Deus colocou dentro do cristão, que é a fé. De tal forma que não estamos mais vivendo o evangelho de fora para dentro. Você não está aqui obrigado a servir a Jesus. Você vem aqui por livre e espontânea vontade. Você vem porque ama o Senhor Jesus Cristo. Ninguém fica sem beber bebida alcoólica porque o pastor não deixa, porque a igreja não permite. Nós estamos num nível de revelação acima disso. Quando a menina é perguntada na escola por que não corta o cabelo, não é que a igreja não permite, ou o pastor não quer, ou a mãe não deixa. Você tem resposta para isso na Bíblia, e isso flui de dentro do coração. Porque é isso que essa mensagem veio restaurar, a verdadeira fé dos filhos aos pais pentecostais. E lá o Espírito Santo é que impulsionava eles a fazer o correto. Então, amados irmãos, nós vemos que Deus, ele usou esse espírito de Elias. Quando Elias, o tisbita, lá nos velhos tempos da Bíblia, foi dito a ele por Deus que ele ia ser tomado. Ele olhou para Eliseu e disse: olha, Eliseu, é o seguinte, o Senhor me disse que eu vou ser tomado.
E Eliseu ficou meio apavorado ali e disse, mas como? Eu posso imaginar a ansiedade daquele profeta. E quando Elias viu aquilo, ele disse assim, mas tem uma coisa, você pode pedir o que você quiser. E aí, peça o que quiser e te será concedido. E quando eu fico imaginando, irmãos, para alguns cristãos dessa era, o que será que nós pediríamos se Deus viesse, como veio para a irmã Hatmuser, como veio para Eliseu, como veio para outros velhos da Bíblia, peça o que você quiser agora e te será concedido. O que é que brotaria do coração da pessoa, irmão? Eliseu, talvez Elias, como um homem humano, talvez pudesse pensar que Eliseu tivesse que ter uma casa nova, um carro novo, uma roupa nova, alguma igreja, olha, eu quero uma igreja grande, eu quero um cargo acima lá na escola dos profetas. Mas quando ele surpreendeu Elias, quando ele disse, eu quero porção dobrada do teu espírito. Irmão, quando aquilo chegou a dar uma puxada em Elias, e disse, coisa dura pedisse, rapaz. Coisa dura pedisse, mas se tu me vires quando eu for tomado de ti, te será concedido. E a partir disso, irmão, Eliseu representa nós hoje, irmão. A partir disso, Eliseu não tirava o olho do profeta Elias. Olha, nós temos quadros, vocês já ouviram várias pregações, eu posso imaginar que vocês já ouviram, e eu também imagino isso, que até quando Elias ia no banheiro, Eliseu estava com os olhos na porta daquela patente. Que se ele for tomado lá dentro, e se ele for tomado em tal lugar, e em tal lugar, irmãos, está na hora de crentes, cristãos, ficar olhando mais para a mensagem de Elias. E não para os lados. Tem muita gente prestando atenção aqui e ali. Irmão, o tempo está terminando. E só vai aquele que tiver a reserva, tiver o azeite na lamparina, disse Jesus, e na reserva. Então, o espírito de Elias, tanto é que quando ele abre o Jordão e volta, irmãos amados, os profetas da escola disseram, o espírito de Elias repousou sobre ele. Era visível que estava no homem, porque ele estava fazendo as mesmas coisas. Eu digo, irmãos amados, o que é que esse mundo, o que é que essas denominações estão vendo em nós nessa noite aqui? Será que é o espírito de Elias? Eu creio que é. Eu tenho que crer que é o espírito de Elias que está operando nessa noiva. Que uma das coisas que eu não tenho tirado é o olho dessa mensagem. Eu não posso fazer isso. Embora o tempo tenha passado, e irmãos, não interessa o que digam, não interessa. Porque quando o Jesus disse, e nós vemos pela Bíblia que Deus usa esse Espírito 5 vezes. Era visível que, até pelos profetas, que o Espírito estava em Eliseu. Quando apareceu João Batista antes da vinda de Jesus, foram lá e Jesus até disse, olha, o que vocês vieram ver? Um homem vestido ricamente, trajado, vocês vieram ver crianças tocando flauta nas praças? O que vocês vieram ver? Uma cana agitada pelo vento? Aí, mas se vocês vieram ver um profeta, eu digo que vocês vão ver mais do que um profeta. Mais. E aí, São Mateus capítulo 11, versículo 14, ele diz, esse aí era o Elias que havia de vir. Então você pode confrontar as denominações com escrituras, irmãos, porque Jesus disse que João Batista era o Elias. E depois, quando os discípulos subiram lá no Monte da Transfiguração junto com Jesus e desceram de lá maravilhados, porque eles disseram assim, eles conheciam a escritura, irmão. E eu me pergunto nessa noite, cristãos da mensagem, será que estamos aí ainda alheio, esperando alguma coisa, ou nós estamos atentos ao dia e à mensagem que nós estamos vivendo?
que quando desceram de lá, eles apavoraram com aquela transfiguração e disseram: Senhor, não era necessário, não era mistério que Elias viesse primeiro? E Jesus disse: já veio e não conheceram, fizeram tudo o que quiseram, até degolaram João. Mas Jesus disse ali, São Mateus 17, versículo 11, eu digo que Elias virá ainda. Ele vai vir e vai restaurar todas as coisas. E ele estava apontando para nós nessa noite aqui, irmão. Aleluia, louvado seja Deus. Agora, irmãos amados, você sabe que o quarto ministério de Elias, falando dos nossos dias, nós estamos vivendo dos dias dessa mensagem. O quinto ministério, ele virá depois que essa noiva subir. Mas o que eu quero chamar a atenção nessa noite, amados, é porque há uma tendência nas pessoas de conforme o tempo vai passando, elas vão esquecendo da mensagem. E olha, eu estava lendo o livro de Jeremias, e você vai vendo que Jeremias ele foi levantado. Nos dias antigos da Bíblia, Jeremias profetizou, amados irmãos, 620 anos antes de Cristo. 626 anos antes de Cristo. E por 40 anos esse profeta, ele tinha a mesma mensagem. A mesma mensagem, ele dizia: ó Israel, volta ao teu Deus verdadeiro. Israel, sai dos ídolos, Israel. Israel, para de julgar o teu irmão, Israel. Israel, Deus tem te abençoado tanto e você tem esquecido do Deus verdadeiro, Israel. Ele poderia ter dito: Israel, Deus tem derramado bênçãos sobre você e tu tem esquecido de ir no culto, Israel. Irmãos, porque não tem povo mais abençoado do que povo dessa mensagem. Eu tenho visto no pequeno grupo que eu pastoreio ali, as pessoas vêm endividadas, vêm todas emproblemadas, olha, materialmente falando, irmãos, estamos falando materialmente agora. E Deus abençoa, e Deus abre porta, e Deus faz prosperar. Aquele que era meio burro, começa a estudar e começa a prosperar nos estudos e tudo. E Deus coloca o Israel num patamar acima. Só que quando Deus faz isso, Israel esquece. Irmãos. Irmão Oreste ali, agora que eu vi o senhor, irmão, Deus abençoe. O Israel esquece, e Jeremias foi levantado por isso. Ele começou a bater, ó Israel, o Senhor teu Deus tem te prosperado, volta. Mas não, um templo lindo, um templo bonito, Salomão tinha deixado aquele templo, era tudo ouro, era tudo, a glória de Deus lá no terceiro átrio, irmãos. Sacerdote entrava ali, era maravilhoso. Quando é que passou pela cabeça de Israel que Deus ia permitir um rei vir tomar a nação e queimar aquela preciosidade? Davi com tanto carinho tinha feito a planta, Salomão tinha edificado aquele templo, e agora eles estavam ali, e Deus foi dando chance. E 40, você sabe, aponta para juízo, né, irmãos? 40 anos, volta. E nesse meio tempo, chegava outros profetas, sabe? Jeremias, eu noto uma vez na Bíblia, irmão, ele chegou a ser amarrado num cepo, no pátio do templo. E eu digo, se você quiser se parar pela verdade, pela palavra verdadeira, irmão, não vai ter muita gente alisando o teu ombro, não. Não vai ter tapinha na costa, não. O negócio é meio áspero, é meio bruto. Mas eu sei em quem tenho crido. O apóstolo Paulo diz: eu sei em quem tenho crido, e Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Interessa o quanto se moderniza, o quanto se modifica, palavra do profeta é palavra do profeta, e ela permanece a palavra de Deus. Sabe, irmão? Depois de Deus advertir, por muitos anos, eu penso assim, que a igreja, a congregação já estava cansada.
do Jeremias. Cutucava ali. Quer ver que ele vai falar a mesma coisa? Ele vai falar contra as vestes das irmãs. Ele vai falar contra o cabelo. Ele vai falar contra as pinturas. Ele vai falar contra o adultério. Ele vai falar contra... Ele vai falar. Ele dizia, Israel, volta. Deus tem um juízo vindo aí. Quando Deus viu que Israel não dava mais crédito, Jeremias mudou a mensagem e dizia, Israel, já que vocês não creram, então o meu conselho, o conselho de Deus para você, é se ajoelhar, é se render ao rei Nabucodonosor que está vindo aí tomar a nossa nação. E começou a falar isso, sabe? Mas aí surgem sempre, irmãos. Por isso, nunca dei ouvido à pregação bonita, a coisa que alisa muito, a coisa que te agrada. Não, quando te agrada muito, desconfia. Uma pregação, ela tem que mexer com nós. Ela tem que incomodar. Nós tem que sair, às vezes, nervoso do culto. Senão, todo mundo fica pensando que não tem casca nenhuma para tirar. Não, eu quero que Deus farqueje, irmão. Nós somos pedras desse templo e pedras precisam ser farquejadas. Tem que sair a lasca. Eu sempre tenho dito aí, sabe? Deus fala, nós suportar uns aos outros. Tem gente que não suporta. O apóstolo Tiago disse, se na vossa reunião entrar alguém com vestes sórdidas. Já viu isso, irmão? Sabe? Veste sórdida não é esfarrapado, não é coisa esfiapada, não é veste suja, não. Vestes sórdidas, ela quer dizer assim, a pessoa está vestida vulgarmente. E se vocês, em outras palavras, não suportar isso, às vezes é que nem aquela pianista do irmão Brana, que estava sentada atrás do piano. E o pastor aquele chegou, irmão Brana, eu não sei por que o senhor, um homem dessa altura, pode suportar uma pessoa com uma saia pelo meio da perna, tocando piano. O irmão Brana disse, ela tem um bom espírito. Aí o irmão Brana fala para nós, ele diz, e ele, aquele pastor, tinha uma irmã na igreja dele, toda bonitona, saia lá pelos pés, cabelão, sem pintura, mas tinha um temperamento suficiente para brigar contra a serra elétrica. Qual é que é o pior, irmãos amados? Por isso eu digo, já é tempo de não olharmos mais as aparências. É certo que os frutos de um verdadeiro cristão, eles são expressados para fora. Mas isso não quer dizer que seja tudo, não. Às vezes a pessoa está toda bonitinha por fora, mas por dentro. E o rapto não é mágica, o rapto é fé. O rapto está aqui dentro, irmão. É um poder escondido, armazenado aqui. Não é brincadeira, não. Não é maquiagem por fora. Não maquiagem no sentido de Max Factor. Maquiagem que eu digo que é enfeitar, embelezar. Não. Mas ali levantou, a Bíblia diz que levantou Ananias, né? E o profeta Jeremias, Israel, por causa desse pecado que vocês estão cometendo, 70 anos na Babilônia, vai vir o rei Nabucodonosor e vai levar vocês, Israel. E a pregação do Jeremias incomodava, irmão. Eu não sei, se não é eleito, irmão, não fica ouvindo essa mensagem. Não fica. É muito duro, é muito... sai lasca às vezes. Aí chegou o Ananias ali, e como tem gente que gosta de ouvir, porque a Bíblia diz que nos últimos dias, eles iam amontoar doutores conforme a sua própria concupiscência. Irmão, sabe? E olha, vocês têm, eu duvido quem nunca coçou o ouvido com uma tampinha de caneta assim. Um cotonetezinho assim. É uma prática condenável pelos médicos, não pode, né? Diz que o menor objeto a ser colocado dentro do ouvido é o cotovelo. Mas até eu já. E é tão gostoso. Tem gente que chega a virar os olhinhos assim. Não é? E a Bíblia diz que amontoariam doutores, teriam comichão nos ouvidos, para ouvir, segundo as suas próprias concupiscências.
Aí pensa quando te der a coceirinha no ouvido e tu estiver virando os olhinhos assim. Essa é a vontade de que alguns têm de ouvir aquilo que querem ouvir e não o que precisam ouvir. Irmãos amados, nós já passamos dessa fase. Aquele que quer arrebatamento, irmão, aquele que quer arrebatamento, ele se coloca na carpintaria e diz: Jesus, pode farquejar, pode tirar o excedente, minhas vaidades, meus desejos próprios, a minha maneira de ver, Senhor, tira tudo. Que Israel, irmão, você viu? Quando é que uma nação santa seria pisada por gentios? E nós sabemos que o tempo dos gentios, ele começou lá, quando Nabucodonosor começou a levar aqueles cativos lá para a Babilônia, por causa da iniquidade do povo. Deus permite algumas coisas, ele é longânimo, ele dá chance, mas aí Jerusalém começou a ser pisada pelas nações. Daniel, você sabe, foi para lá, ele lia os livros do profeta Jeremias, e daí, quando chegou aqueles 70 anos no cativeiro, ele entendeu pelos livros que o profeta Jeremias estava certo. Não era Ananias. Ananias, ele chegou lá, e antes do rei Nabucodonosor invadir, ele pegou e disse assim: não, Israel, não é bem assim, o Jeremias está sendo muito duro com vocês. Não, Deus me disse que é só 2 anos de cativeiro. Ou seja, esse pecado que vocês fizeram não é tão grave assim, sabe? Vai ser coisa branda. E o Jeremias, uma hora no tronco, outra hora com sede, outra hora com fome. Olha, por misericórdia, o rei Nabucodonosor, inspirado por Deus, poupou Jeremias ainda da morte. Mas o que me chama a atenção, irmão, é que não interessa o que venham com palavras bonitas, a palavra do profeta, ela permanece. E a noiva dá ouvido a isso e nada mais. Quando nós estamos aqui no final do tempo, nós vamos ver que Deus enviou esse profeta para nos levar de volta à fé de nossos pais, os apóstolos. Por isso, nós batizamos em nome do Senhor Jesus Cristo. Por isso, nós temos aquele bom espírito da igreja primitiva. Por isso, Deus restaura a Santa Ceia verdadeira, o lava-pés, conforme a Bíblia está falando. Por isso, a igreja da mensagem tem profeta. Quem não é noiva não vai entender isso. É muito duro para alguém. Mas como vocês sabem que era Elias? Bom, Deus, ele vindica os seus profetas. Eu às vezes posso pensar, se algum denominacional está nos escutando, você tem que ver que na sua Bíblia a coluna de fogo andou sobre a cabeça dos profetas. Lá no deserto estava sobre Moisés, no caminho de Damasco estava sobre Paulo, e na nossa era, Deus se deixou fotografar ali em 1950, naquele Coliseu, o profeta dessa era, a coluna de fogo sobre a sua cabeça. Tinha outros, e sim, tem outros, claro que tem, muito ungidos também, mas sobre a cabeça de William Branham é que a coluna de fogo repousou. E Deus, Ele trouxe, não só Malaquias 4, irmãos, é nos levando de volta às doutrinas apostólicas. E eu creio que isso nós conseguimos captar, a noiva captou. Mas também esse último mensageiro, ele seria não só mensageiro, mas seria profeta também. E para ele estava suposto a revelar aqueles mistérios que estavam escondidos lá, que foram perdidos lá no início. E aí o irmão Branham, ele traz a mensagem de Apocalipse capítulo 5, segunda parte, ele diz: o Adão estava ali tranquilo pelo jardim do Éden, passeando por ali, e aí daqui a pouco ele vê a serpente agarrada no pescoço de Eva. Que cena triste, irmão. Que coisa. A preciosa noiva daquele filho de Deus agora agarrado por um outro marmanjo.
Mas o amor dele era tão grande por ela, que quando Satanás disse: olha, Adão, eu quero esse livro da redenção, eu quero esse livro que tem os nomes dos eleitos aí dentro, eu quero o título de propriedade da terra que você tem, Adão. Aí eu te devolvo a tua mulher. E Adão, o amor que ele tinha pela noiva é o tipo de Cristo, irmão. Ele se entregou à morte de cruz. Ele não teve por nenhum pensamento. Quando ele pensou em mim e você, não interessando onde é que nós estava, ele abriu o peito e disse: pode cravar a lança aqui. Ele vale mais do que qualquer coisa desse mundo. Oh, irmãos. Se lembra que os judeus foram rejeitados por tua causa. Jerusalém foi pisada por tua causa, por minha causa. Aquele templo lá foi derrubado porque Deus estava pensando em mim. Tão cegos, tão inteligentes na lei, mas não puderam ver a lei diante deles em carne humana, porque Deus estava pensando em mim. Esse é o espírito que Adão tinha quando ele entregou. Ele disse: os nomes dos eleitos estavam todos ali. Adão falava, a terra obedecia, os rios obedeciam, os animais obedeciam. Era um poder sobrenatural para o qual nós estamos voltando para lá, irmãos. Quando ele veio ali com a mulher manchada, já tocada pelo diabo, ele, com amor àquela mulher, ele foi para entregar o livro. Diz o profeta que quando ele foi negociar com o diabo, antes, quando ele agarrou Eva para cá, e Satanás foi colocar a mão naquele livro, o dono original, opa, aí não, Satanás. E não só pegou, mas disse o irmão Brando, ele selou com 7 selos. Selou com 7 selos. E Satanás não podia, porque quando João foi lá olhar, irmão, não, o livro estava na mão daquele que estava sentado no trono, não tinha ninguém na terra, nem debaixo da terra, não tinha ninguém nem digno de olhar, de ler, nada. Por isso que, irmão, quando eu começo a pensar isso, me dá gosto de vir no culto. Porque todo esse trabalho de enviar esse profeta é para eu ter essa fé, para voltar a ter o que Adão tinha antes. Eu estou desejando, eu não quero pensar que a igreja é assentar aí nos bancos e cantar hino e ouvir pregação. É muito mais do que isso. Oh Deus! Abre-nos os entendimentos, Senhor, nessa era maligna, que Satanás está querendo cegar alguns e ter a visão de algumas denominações a respeito do que é a mensagem. Um conjunto de regras, ou alguma coisa que temos que obedecer, ou de medo do pastor, ou de medo do pai, da mãe. Oh, minha irmãzinha, nós estamos além disso. A minha redenção é muito mais do que a imposição do pai e da mãe. Eu faço porque eu amo aquilo que o Senhor Jesus Cristo fez por mim. Ou alguém tem que ficar sendo exigido para seguir a mensagem? Oh, irmãos, eu creio que Deus tem nos dado uma altura toda especial nessa era que nós estamos vivendo. Nós somos a geração do rapto, irmãos. Eu creio nisso. Haverão alguns que não vão provar a morte, e eu sou um deles pela fé. Por isso que Deus tinha que ter enviado esse profeta, porque ele selou esse livro com 7 selos. É o livro da redenção. O meu nome e o teu nome estavam ali dentro. Por isso, irmãos, que nós cremos nesse profeta, porque nenhum outro foi capaz de abrir aqueles selos. Não o homem em si, mas o ministério do Filho do Homem, o ministério profético, o ministério do 7º anjo.
Abriu para a noiva, tão simples, tão singelo, mas abriu os selos. Oh, irmãos, eu gostaria que o Espírito Santo fizesse você captar nessa noite a hora e o dia que nós estamos vivendo. Porque no sexto selo, quando o profeta abre o sexto selo, ele diz para nós que o sexto selo é a grande tribulação. E na grande tribulação no sexto selo soam aquelas 7 trombetas, lembram? São 7 trombetas, assim como os 7 trovões, eles anunciam os 7 selos para nós, o povo gentil. As 7 trombetas, elas derramam as 7 taças no mundo. Oh, irmãos amados, e nós temos que reconhecer o que Deus deu para nós através dessa mensagem. Por quê? A Bíblia fala do tempo dos gentios e da plenitude dos gentios. E o tempo dos gentios começou lá, quando eu falei como Jeremias estava profetizando. E aqueles gentios, aqueles homens corruptos, pisaram a terra de Jerusalém. Ali começou o tempo dos gentios. Lembram? Teve uma mão misteriosa na parede. Mene, mene, tekel, farsim. O teu reino foi pesado na balança, foi achado em falta e foi dado aos persas. Ali os gentios começaram a pisar Jerusalém. Quando Jesus veio, irmãos, 400 anos depois desse profeta Malaquias que nós lemos aqui, quem é que estava governando Jerusalém? Roma. E até hoje, irmãos amados, os judeus estão espalhados. E por que eles estão espalhados? Você diz, mas Israel está na sua terra. Sim, amém. Mas o lugar santo lá, onde o templo tem que ser reconstruído, está a mesquita de Omar, o domo da rocha. Ainda a abominação está no lugar santo. O que é que Deus está fazendo, irmão? Ele está querendo completar a plenitude dos gentios. A plenitude dos gentios, amados irmãos, é aquela última ovelhinha vindo ao terceiro véu. Aquela última ovelhinha regressando, talvez ela esteja aqui nessa noite. Talvez a última ovelhinha não tenha que ser batizada ainda. Talvez a última esteja aqui. Mas ela tem que vir e ser selada com o Espírito Santo. E quando esse selo cair, nós vamos ao lar. O que é que falta, irmãos amados? Peste, fome, terremotos, guerras, sogra contra nora, filho contra pai, irmão contra irmão. Tudo isso são princípios de dores. Israel, a figueira brotou já. O ministério do Filho do Homem está manifestado nessa mensagem. E esse não é o sinal para a noiva, diz o profeta. Esse é o sinal para o mundo. Qual o sinal para a noiva, irmão? O sinal para a noiva é o ministério do Filho do Homem. Jesus na boca do poço de Jacó e disse, mulher, traz o teu marido e vem. Senhor, não tenho marido. Sim, tu tem, já tivesse 5 e aquele que tu tem não é teu. E ela olhou assim, como é que ele sabe o que eu estou pensando? Como é que ele sabe o que está aqui dentro? Como é que ele sabe a minha vida? E ela disse assim, Senhor, nós sabemos que quando o Messias vier, ele vai fazer isso que o Senhor está fazendo aí. E ela disse, eu sou ele. E ela entrou, irmão. Ela não estava mais sendo obrigada a ir na igreja. Ninguém mais obrigava ela a se vestir corretamente. Ninguém mais obrigava ele a não beber uma cerveja. Não tinha mais. Irmãos, nós estamos acima de cumprir obrigações. Essa noiva faz por amor à palavra. Ela reconheceu o seu dia e a sua mensagem. Irmãos, estamos olhando certo para o dia que nós estamos vivendo, sendo que o arrebatamento, irmão, tudo já tem cumprido. Na mensagem,
Deus é o seu próprio intérprete, e muitas outras, vocês conhecem, irmãos. Eu não vim aqui falar novidade para vocês, mas o irmão Branham, ele fala, quando Deus visitou Abraão na tenda ali, e de costas para a tenda, ele foi e viu o que Sara estava pensando no seu coração, e ela não riu com os lábios, ela riu com o coração. Por que Sara ri? Eu não estou rindo, senhor. Está rindo sim. Irmão Branham pregando essa mensagem, e no final da mensagem, ele olha para a audiência, e naquele espírito do sétimo anjo, aquele dom maravilhoso, ele capta um pensamento que está dizendo, ó, é telepatia mental. Você sabe, irmão, até onde eu sei o meu entendimento, um telepata, ele tem que estar olhando para a pessoa para captar tem que ter um contato visual. Irmão Branham diz, eu quero que você saiba que não é telepatia não. O mesmo que teve com Abraão lá na tenda, está aqui, e por isso eu vou virar minhas costas. Aí tem uma irmã assim, o problema dela é câncer, e está no seio. Irmão, esse é o sinal para a noiva, e esse sinal já foi dado, irmão. O sinal do Filho do Homem, ele já foi dado para nós. O que é que falta? Alguém está esperando? Não, aí quando a coisa apertar, eu volto. Quando a coisa apertar, eu alinho a minha vida. Quando a coisa apertar, pode ser nessa noite, irmãos amados. Vamos deixar os velhos hábitos, vamos deixar as velhas coisas, ou nós estamos querendo perder o arrebatamento. Sabe, é tão pequena essa vida, ela é tão frágil, é tão fraca. Nós não temos noção do que é isso, irmão. Nós nos afundamos em trabalho, em hora extra na firma. Nós nos afundamos em adquirir. Senhor, peça o que queras. Eu quero carro novo, eu quero roupa nova, eu quero casa nova, eu quero isso, eu quero uma namorada. Isso tudo vem a reboque quando a revelação vem aqui dentro, irmão. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Aleluia! Glória a Deus! Eu não pude ir porque me pintou um negócio. Se Deus é Deus, para não encaminhar o teu negócio. Eu não posso porque... irmãos amados, nós estamos acima dessa vida de desculpa. O coração da noiva está borbulhando por aquele dia. E em gratidão ao esposo amado, nós fazemos por amor. Quando eu penso nisso, irmãos, naqueles judeus que tiveram que entrar nas câmeras de gás, quando eu penso que Deus, o seu povo amado, porque não era para nós, irmão, a religião que nós temos, disse o irmão Branham, ela vem dos judeus. São João capítulo 1, versículo 11, você vai ler, veio para o que era seu e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. Imagina Deus, você é pai, irmã, você é mãe, irmã. Você sabe, imagina você olhando para o seu filho e rejeitando ele para amar outro, que não é o teu filho. Assim fez Deus por me amar. Ele entregou o seu próprio filho e rejeitou o seu povo, para que a porta da graça fosse aberta e Deus pudesse salvar um povo nessa última era. Agora você sabe, irmão, olha, pastor Ariel, eu não sei quanto tempo eu já estou aqui. Meu Deus, irmãos. Você sabe que o tipo mais perfeito de Cristo é José, no Velho Testamento. O mais perfeito.
botou no calabouço, vocês sabem, né? Depois saiu dali, vendido por quase 30 moedas de prata, entregue aos midianitas, depois aos ismaelitas, vendido para o Egito e no calabouço. E lá no calabouço, ele era um reclamão. Ele diz, eu estou aqui, mas não é justo eu estar aqui. Eu estou aqui porque os meus irmãos me judiaram, os meus irmãos falaram de mim, os meus irmãos me fizeram isso, eu estou todo machucado, quando eu sair daqui eu quero me vingar. E Deus ia deixando ele lá. Deus tem a sua maneira de tirar a lasca, irmão. É fora de série. Ele deixa nós aí, então, está reclamando ainda, vamos tirar mais uma lasquinha então. Quando chegou, depois de, irmão, quase 20 anos, ele foi, aí chegou lá o copeiro e o padeiro, vocês sabem, né? O copeiro diz, eu fui injustiçado, sei lá, porque alguma coisa aconteceu na taça do vinho do faraó, que botaram veneno lá e disseram que fui eu. Mas eu sonhei que eu estava espremendo de novo e estava alcançando na mão dele. Aí o José foi lá e disse, eu estou aqui, mas eu não deveria estar aqui. Aí, quando o padeiro viu que o sonho do copeiro foi interpretado, ele se apressou, disse, eu também sonhei. Tinha 3 cestos, as aves dos céus, vocês sabem a história, né? E José foi lá e interpretou, bom, tu é para a morte, tu é para a vida. Mas tu que é para a vida, tu vai lá e fala para o faraó que eu estou aqui, mas estou injustiçado aqui. E Deus fez o copeiro esquecer 2 anos dele ainda. Porque tem crente que ainda se sente injustiçado com tudo que tem, irmão, na mão. Reclamão, murmurador, qualquer coisa fere. Quando é que vamos nos sobressair, irmão? Tomar posse daquilo que é nosso, gente. O copeiro foi lá, faceiro, emocionado, alcançou a taça do vinho para o faraó e esqueceu do José. Mas nesses 2 anos ele refletiu, botou as ideiazinhas no lugar, tudo, e aí diz, não, eu tô aqui por um propósito e tal, parou de reclamar, agora, Deus coloca agora a tribulação lá, no faraó. E está na hora, irmão, de Deus tirar essa carga dos teus ombros e colocar a carga sobre esse mundo. Sabe? Os crentes reclamam que não tem tempo. Quem não tem tempo, irmão, é o diabo. O diabo está sem tempo. Nós temos 3 anos e meio de boda do Cordeiro. A gente tem 1000 anos. Tu já pensou? Quem é que já viveu 1000 anos aí? Quem é que já foi numa festa de 3 anos e meio? Qual é a maior festa que tu teve, irmão? 3 horas e meia? Uma noite inteira? Quando? Uma semana? Quem é que teve numa festa de 3 anos e meio? Quem está sem tempo é o diabo, é por isso que ele está furioso. É por isso que ele quer tirar o nosso tempo, amados. É o diabo que está sem tempo. Nós temos o tempo todo do mundo. Nós temos 3 anos e meio de festa, nós temos 1000 anos de paz com Cristo reinando sobre essa terra, e depois ainda nós temos uma eternidade. E eu fico pensando nessa escritura aqui de Apocalipse 12, irmãos. Isso aqui é maravilhoso, porque eu me emociono quando eu leio isso, irmãos. Apocalipse 12, versículo 7. Aliás, aqui versículo 9. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamado o diabo e Satanás, que engana todo mundo, e ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: é chegada, está a salvação, a força e o reino do nosso Deus, e o poder do seu Cristo, porque já o acusador dos nossos irmãos é derribado,
o qual diante de nosso Deus os acusava de dia e de noite. Quem está sem tempo é o diabo. Eu não tenho tempo. Não tenho para orar. Não tenho tempo para ler a mensagem. Não tenho tempo para vir no culto. Quem está sem tempo é o diabo, irmão. E ele está querendo tirar o tempo teu. Eu sei que isso é duro, irmão. Eu sei que talvez não tenha muito glória a Deus para isso. Mas quando nós estiver lá do outro lado, vai ter gente que vai vir e vai me agradecer. Diz, ó, pastor Nils, tu me cutucou aquela noite, mas, ó, eu estou aqui, tá? Muito obrigado. Que foi dito, olha, o irmão Branham nos advertiu, diga para eles que o inferno é ruim mesmo. Agora diga que é maravilhoso o outro lugar lá. Então, amados irmãos, nós vemos que as guerras estão aí, sabe? E a palavra de um profeta não falha, gente. Sabe? O irmão Branham diz assim, ó, não olhe para a China, não olhe para o comunismo. O comunismo é uma ferramenta nas mãos de Deus para trazer juízo para a grande prostituta. Não olhe para isso. Como nós tivemos um tempo que os crentes da mensagem se envolveram com esse tipo de coisa, combatendo o comunismo. Não, o profeta está aqui, e o profeta diz, a Rússia. O meu profeta, quando ele tinha 22 anos, em 1933, o anjo do Senhor veio a ele e disse, olha, um austríaco, um maluco chamado Hitler vai invadir a Polônia e vai arrastar a guerra, o mundo para uma guerra. E ele foi dizendo, ó, vai ter ali, ó, 3 ismos: o fascismo, o nazismo e o comunismo. Aliás, o fascismo, o nazismo e o comunismo. Eles iam ser engolidos pelo comunismo. E ele foi dando aquelas 7 profecias. Irmão, só falta uma. Se vocês prestarem atenção, só falta uma para se cumprir. Que é aquela dos Estados Unidos em chamas. Pois é. E nós estamos na iminência da mulher ascender lá a presidência mesmo, né? Nós estamos vendo isso aí, irmãos. Eu não estou falando novidade, eu vejo que não estou falando novidade, mas, irmãos amados, a questão é que às vezes está só aqui, não desceu para cá. E esse profeta, ele trouxe, ele disse, olha, a visão dizia, olha, não tire os olhos do norte, da Rússia. Eu fiquei meio enervado com gente que combatia o comunismo. O profeta nos dias dele diz, pastores, vocês preguem o evangelho, vocês não estejam contra o comunismo, deixa isso nas mãos de Deus, esse diabo é uma ferramenta nas mãos de Deus. Vocês têm que prestar atenção, é naquela cortina de púrpura, simbolizada na igreja católica romana, que ela sim vai fechar a porta das nossas igrejas um dia. E assim como o profeta não falha, irmãos, essa guerra da Ucrânia, ela veio para mostrar que aquele comunismo estava enrustido dentro daquela nação. E eles estão financiando o Irã, estão financiando o Hezbollah, estão financiando essas nações lá, aqueles da faixa de Gaza contra Israel. E o que é que eu vejo, irmãos? Estava escutando a Rádio Gaúcha um dia de manhã, assim que estourou a guerra na Ucrânia. Os repórteres estavam entrevistando um casal de judeus. E eles disseram assim, olha, nós moramos no Brasil, nós estamos assim, ó, nós estamos bem no Brasil, mas com essa guerra lá, nos bateu um desejo tão grande de ir para Israel, nós vendemos tudo aqui e estamos indo para lá. E eu digo, a história de José outra vez se repetindo. O Benjamim tem que estar lá na sua terra. Pode ser que seja, porque essas trombetas, quando elas soam, irmãos, é para juntar aqueles 144 mil lá. O 5º ministério de Elias, ele tem que vir. E o tempo dessa noiva gentia está terminando.
Mas é o tempo aqui, irmão, porque o nosso tempo só está começando. Por isso, olha, eu estou com a mensagem aqui, as dores de parto, eu nem consegui ler ela aqui, mas você sabe, eu estou expressando parte do que o irmão Branham está falando aqui, e nós temos, irmão, que romper isso, e nós temos que vencer essas barreiras, porque eu vejo que José teve uma hora que ele não aguentava mais, sabe? Os 12, todos os 11 irmãos assentados na mesa, e ele disfarçado, ele ia lá e judiava deles. Eu sempre conto essa experiência, o parto do Lucas, ali ó. Não, o parto do Eliezer, o mais velho, foi feito por um médico judeu. E a irmã Tati entrou em trabalho de parto, e nós ficamos ali quase 5 horas, eu tentando pregar Jesus para o judeu. Olha minhas ideias. E mostrava, e o homem com a mente fechada, irmão. E eu perdendo meu tempo ali, mas claro, nunca ele vai reconhecer. Mas aquilo foi uma experiência para mim, irmão. Porque eles estão lá clamando: Senhor, manda-nos o Messias, manda-nos o Messias. E esse José está atrás da coluna do palácio, chorando. Eu estou louco para ir lá abraçar meus irmãos. Só que o último aqui não entra, não se alinha. A última ovelhinha não se alinha. Nós já era para ter ido, o rapto está atrasado, irmão. Jesus chorando, louco para ir lá. Louco é uma expressão gaúcha, gaudéria, né? É meio chula, mas vamos deixar assim. Cheio de vontade de ir lá e abraçar o Benjamim, os 144 mil, mas não pode, a última ovelhinha não se alinhou ainda. Oh, irmãos, que Deus possa sacudir nós para a oração. Senhor, Ele está dizendo: peça o que queres. E você está na hora de não pedir mais bens materiais, irmão, não. Está na hora de você dizer: Senhor, salva o meu cunhado, Senhor. Salva o meu irmão, salva a minha mãe, o meu pai, salva o meu filho, Senhor. Porque eu quero ir, eu quero levantar voo daqui. Tudo já está cumprido, irmãos amados. Os selos foram abertos. Nós sabemos os mistérios. Tudo foi restaurado. A noiva está vivendo em tempos emprestados. A vinda já está atrasada. O que é que falta? A última ovelhinha vira o aprisco. Por isso está na hora de, quando disser peça o que quiseres, vamos elevar nossos pensamentos a coisas altas, irmão. A irmã Hatimuze fez isso naquele dia. Ela podia ter pedido 1 milhão. Ela podia ter pedido a cura da parente ali paralítica. Mas ela pediu a coisa mais preciosa que uma mente espiritual revelada poderia pedir. Como Eliseu naquele dia: dá-me porção dobrada. Eu quero os meus queridos filhos aqui. E no mesmo tempo em que eles estavam criticando lá, Deus os fez cair ajoelhado ali e renderem-se a Deus. Vamos nos colocar de pé, irmãos. Pensa nesse quadro de José, judiando dos irmãos, maltratando os irmãos, por amor à sua noiva, por amor àquela querida, por amor a nós, irmão. Aquele Hezbollah, aqueles da faixa de Gaza, aqueles mísseis lá estão atingindo eles, unicamente esperando o último. Como que o coração de Deus não está apertado, irmãos amados? Deus querendo trazer aquele novo templo, tirar aquela mesquita suja daquele lugar, deixar eles reconhecer o Messias outra vez, abraçá-los, porque é o povo amado de Deus.
mas por amor à última ovelhinha, Ele está segurando o tempo. Até quanto tempo a longanimidade de Deus, ela vai? Eu digo, se hoje ouvires a sua voz, não endureçais o vosso coração. É tempo, amados irmãos. É tempo de nós nos voltarmos. Velhas concepções, ore pelo novo nascimento, ore pelo batismo do Espírito Santo. Não peça coisas materiais, não, o Senhor Jesus já tem nos dado, Ele tem nos enchido. Eu tenho olhado esses carros na rua aqui, eu tenho olhado os carros na minha rua lá, eu tenho olhado os carros na rua onde eu vou nas igrejas da mensagem. Deus tem derramado bênção sobre o povo da mensagem. Mas tudo isso aqui vai ficar, irmãos amados. Tudo isso vai ficar. Nada disso é permanente. Sabe? Nós tivemos uma lição há pouco. Deus levou para a glória o meu irmão André. Muitos de vocês conheceram. E ele estava ali no leito da morte dizendo: Niles, do que adiantou meus diplomas? Onde estava a minha hora extra? Que eu fiz lá para ganhar mais dinheiro, para terminar minha casa? E os meus carros? Onde que está os cursos que eu fiz? Olha as realizações. Eu comandei equipes de 600 pessoas. Onde estão? Agora estou até sem uma aliança no dedo, só com uma fralda na volta. E é só isso que vai, só essa carcaça velha, nada mais. Irmãos, o rapto da noiva vai acontecer. E naquele lugar só vai entrar o caráter de Cristo. A fé de Deus nessa mensagem, a fé está nessas mensagens aqui, ó. Com isso, pastor, o senhor está dizendo que nós não temos que trabalhar, estudar, ou... Não, mas tem que haver um equilíbrio, irmão. A balança anda pendendo nesses últimos dias, muito para um lado só. As séries têm tomado conta da sala dos crentes. O celular tem ocupado a maioria do tempo. Tem gente que, se olhar nas estatísticas do Instagram, tem 6, 8 horas por dia lá, passando o dedo assim, ó. Quando podiam equilibrar com 2 horinhas lendo uma mensagem. E essa fé de rapto poderia entrar aqui uma vez. E uma vez entrando, nunca mais sair, amados. Shorts de Instagram, shorts de Facebook, shorts de YouTube, não te darão a fé de rapto. Porque foi dito pelo profeta que a fé de rapto está nas mensagens. E o diabo está sem tempo e ele quer tirar o nosso tempo. Por isso que ele está querendo levar o último. Não, vamos desmascarar esse capeta velho, não vamos cair nessa. Eu quero te ver lá. Sabe? Pessoas que se envolvem em dar respostas, em debater, em chats. Oh, irmão, eu não tenho tempo para isso. Aquilo que Deus me deu, a minha redenção, o preço que custou a minha volta para a eternidade, aqueles velhos poderes que Adão tinha, é muito mais precioso do que ficar perdendo meu tempo com debates. Vamos viver a vida cristã, vamos amar os nossos irmãos, amar, suportar, ser longânimo. Como diz o apóstolo Pedro, que a longanimidade de Deus, eu digo, a longanimidade, às vezes a pessoa pensa, uma pessoa pacienciosa, toda tranquila. Não, longanimidade é você se parar na brecha pelo teu irmão e esperar até que ele ajeita o passo.
É isso, amados irmãos. O apóstolo Paulo, ele orienta aos filipenses, aos efésios: sede longânimos. Porque tem gente que é ouro, eu sei. Aqui só tem diamante, mas às vezes o diamante está dentro de uma casca de cascalho. E com uma vez a palavra batendo e saindo do cascalho, vai aparecer a beleza. Vai. Ah, mas eu não vou na igreja porque aquela irmã usa pintura. Eu não vou na igreja porque aquele irmão está assim e assim. Talvez ele seja um diamante, só que não caiu aquele cascalho fora ainda. Você, como gente espiritual, gente que está numa altura espiritual, aquele que representa Cristo, você se põe na brecha e começa a orar, não para Deus te dar carro novo, casa nova, né? Deus já tem dado para nós e Deus vai dar muito mais. Experimenta colocar alguém na oração e ver as bênçãos que Deus vai começar a derramar sobre você. Que quando cair aquele cascalho fora, aquele ouro vai brilhar. E aí nós vamos ver. Não vamos jogar fora ninguém, irmãos. Não, não. Jesus disse: nenhum dos que o Pai me trouxe eu vou jogar fora. Não, não, não. E eles vêm tudo bruto, tudo. Ah, mas tem 30 anos de mensagem. Às vezes está bruto ainda. Mas com a nossa intercessão, a nossa oração, nós poderemos ver a beleza de Jesus Cristo nessa moça, nesse rapaz. Não criticar, não zombar, não falar mal, não se ocupar em conversações, mas orar, ser longânimo, se colocar na brecha. E Deus, eu não creio que Deus te deu conhecimento dessa mensagem e na altura que nós estamos para jogar fora alguém. Eu não creio. O tempo tem passado e golpes têm atingido, mas são golpes de Satanás querendo tirar a noiva do foco. E eu sempre tenho dito: Deus prova mais quem está em pé do que aquele que está caído. Olha, irmão, vamos orar. Com isso nós não estamos apoiando sujeira, pecado. Não, não, não. Nós estamos firmes na mensagem. As doutrinas bíblicas, apostólicas, a restauração da fé dos filhos aos pais permanece firme. Mas está na hora de nós subir acima do legalismo, acima das aparências, reconhecer que o tempo está terminando e que sem aquele meu irmão todo cascudo eu não sou completo. Que a Bíblia diz: estaremos todos juntos em um lugar. Eu leio bastante mensagem, eu oro bastante, eu jejuo bastante, eu vou no arrebatamento. Não, tu não vai. Se aquele teu irmãozinho que está atrasado lá não chegar junto contigo, tu não vai. Por isso que o arrebatamento não se deu ainda, irmão. Mas o José está louco para baixar, abraçar o Benjamim, ele está com vontade. E os açoites e as taças estão pegando lá. E Jesus não está aguentando mais. Irmão, eu penso que é hora, irmão. Vamos cantar aquele, irmão: não tardará, Cristo irá voltar. Eu acho que é lá maior. Não tardará, Cristo irá voltar. Não tardará. Vamos para o lar. Vamos de novo?
não tardará. Cristo irá voltar, tardará. Vamos para o lar. Eu quero me preparar. Eu quero me preparar, pois juntos vamos subir. E quero junto a você lá no céu conversar com Jesus. Eu quero me preparar, pois juntos vamos subir. E quero junto a você lá no céu conversar com Jesus. Mais uma vez, irmãos. Não tardará, Cristo irá voltar. Cristo irá voltar, não tardará. Aleluia. Vamos para o lar. Eu quero me preparar, pois juntos vamos subir. E quero junto a você lá no céu conversar com Jesus. E quero junto a você lá no céu conversar com Jesus. Vamos inclinar nossas cabeças. Eu creio, irmãos, que um novo dia está raiando e que todos aqueles reinos do mundo que aquele grande rei Nabucodonosor viu representados naquela estátua, eles vão ruir e se levantará um novo reino de Cristo e a sua noiva. E para isso é que Deus enviou essa mensagem. Nós estamos nesse quadro, irmãos. Não vai ser Estados Unidos da América, não vai ser Rússia, vai ser Cristo e a sua noiva. E por isso é que está sendo exigido da noiva. E se você, nessa noite, quer levantar a sua mão e dizer: Deus, eu quero estar incluído nesse quadro, de coração, eu não vou dizer venha ao altar, muito embora se alguém quiser vir, o altar está aberto, mas eu creio num propósito de coração. De coração. Se alguém está vagando por aí, dizendo: eu ainda vou esperar um pouco mais de tempo e depois eu venho. Venha enquanto é tempo, meu irmão. Talvez seja você, é meu interesse que você venha, porque talvez você seja a última pedrinha que está faltando. E vocês, irmãos, com as mãos levantadas, essa igreja de Erechim, irmãos que estão nos assistindo, onde quer que seja, vamos orar para que o último entre. Eu já estou com vontade de ir embora. O Senhor Jesus Cristo tem nos preparado algo maravilhoso, e não tem nada nesse mundo que possa nos tirar desse foco. Isso, irmãos, aqui está. De coração eu te digo,
Eu quero me preparar, eu quero que Deus tire a última escória, seja qualquer que seja, crente velho. Às vezes você está olhando muito para a fraqueza do outro irmãozinho que não está. Não, vamos olhar para nós mesmos nessa noite e diga: Senhor, tira o excedente de mim, porque Tu fizeste uma obra maravilhosa, e Tu me mostraste essa mensagem, e eu quero, Senhor, eu quero, aleluia. Pai bendito, eu estou aqui, Senhor, junto com meus irmãos. Eu não sou melhor do que eles nessa noite, Pai, mas por Tua graça o Senhor tem me feito, ó Deus, estar aqui, para que juntos um dia possamos alcançar, Senhor, aquele bendito arrebatamento, Pai. Tu foste tão maravilhoso, Tu tens nos enchido de tantos bens, Senhor, mas ó Deus, faça-nos olhar para Ti nessa noite. O tempo está terminando, a última ovelhinha, Senhor, ela tem que vir ao aprisco. Por isso, Deus, faça com que possamos nos alinhar com a Tua palavra. Eu sei que os ventos têm golpeado essa igreja, os ventos têm golpeado os crentes da mensagem, muitos têm desacreditado na mensagem, mas Senhor, Tu permaneces o mesmo Deus dessa mensagem, e Tu terás uma noiva, disse o profeta, e eu serei parte dela, e tem meus irmãos aqui diante de mim, que creem que serão parte dela, e ó Deus, não há felicidade maior, Senhor, do que ser parte desse quadro. O Senhor fez tanto por nós, deixa-nos, recebe a nossa gratidão nessa noite. Ó Deus, recebe o nosso louvor, a nossa adoração, todos esses hinos que foram cantados, esse esforço com a música, esse pastor, ó Deus, esses irmãos, pais e mães de família, talvez dilacerados, chegaram aqui, sem condições, Senhor, mas Pai, Satanás não tem o que apontar, porque, ó Deus, quando aquela grande tela é baixada, o acusador das nossas almas, ele fica dizendo: fulano fez isso, ciclano fez isso, ela fez aquilo. Nosso nome está no livro da vida do Cordeiro, e Deus não vê nada em nós. Embora as lutas, dificuldades dessa vida tenham chegado, ó Deus, cremos que Tu tens nos limpado. Ó Pai, muito obrigado, Senhor. Eu Te louvo pelos meus irmãos, por essa igreja, por esse pastor. Eu Te louvo por o Senhor ter nos dado essa revelação bendita dessa mensagem. Faça com que a cura, a bênção, faça com que o renovo espiritual possa atingir os corações, ó Deus, e que propósitos verdadeiros de mudança de vida, de mudança de pensamento, Senhor, de coração, venham sobre cada um, Pai, e no nome de Jesus Cristo, apronta-nos, Senhor, apronta-nos. Nós Te pedimos essas bênçãos, no nome de Jesus Cristo, para a honra e glória do Teu nome. Aleluia, 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 louvado seja o Teu nome, Jesus. Aleluia, aleluia. Obrigado, Jesus, obrigado. Que Deus Te abençoe, meu irmão e minha irmã. Eu sei que Deus falou aqui nessa noite. Me perdoem por realmente não cuidar o horário, eu não sei quanto tempo falei. Eu só sei que é aquilo que Deus queria para nós nessa noite, né? Vamos cantar: quando Cristo sua trombeta lá no céu mandar tocar, e o clarim de Deus a todos proclamar. Quando Cristo sua trombeta lá no céu mandar tocar, e o clarim de Deus a todos proclamar, que chegou o grande dia do triunfar do meu Rei, e por sua imensa graça lá estarei. Quando ser amada, quando ser fizer chamada, quando ser fizer chamada,
Quando se fizer chamada, lá estarei. Neste tão glorioso dia, quando os mortos ressurgir, os saudarem no porvir, eu por sua imensa graça lá estarei. Quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, lá estarei. Lidarei então para Cristo até o dia terminar. Falarei do seu amor por nós aqui. Quando pois findar a vida e o labor aqui cessar, e fizer-se então chamada, lá estarei. Quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, lá estarei. Mais uma vez. Quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, lá estarei. Quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, lá estarei. Glória a Deus. Glórias ao Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Grande é o Senhor Jeová. Aleluias, aleluias, aleluias. Glórias a Deus. Quando se fizer chamada, lá nós estaremos. Nada a acrescentar, pastor Nils. Só reconhecendo o nosso dia e a mensagem que Deus tem enviado para nós como uma carta especial para sua noiva especial. E eu estou alegre por fazer parte desse corpo e mais alegre por vocês fazerem parte disto. Amém? Você está feliz, irmão? Mesmo sem merecer, mesmo sem dignidade, mas Deus tem nos colocado em lugares celestiais. Isso foi o que nós ouvimos, porque Ele nos amou. E Ele ainda nos ama. Então você que fez o teu propósito de uma mudança de vida e resolveu mudar de hoje em diante, não deixe o diabo tirar isso de você. Isso já é teu. Não deixe ele mentir para você. Quero aproveitar essa atmosfera e orar por esses pedidos de oração. Oração em favor de Ana, que está com alergias e problemas de pressão. Irmã Juliana pede oração em seu favor, em favor de Esther e por seu neto Israel, que está com câncer. Irmão Claudiomar pede oração em favor da irmã Adriana e por sua filha Priscila. Suzana, irmã da irmã Liliane, pede oração, que vai fazer exames da coluna. Elisandre Biron pede oração em seu favor
e de sua família. Vamos inclinar nossas frontes, fechar nossos olhos. E você que está pela internet, também feche seus olhos. E você que tem feito essa decisão, não deixe isso escapar. Querido Deus e eterno Pai, diante do que ouvimos, Senhor, temos a certeza de que foi o Senhor quem falou nesta noite. Pois estamos como aqueles 2 discípulos no caminho de Emaús. Oh, nossos corações estavam ardendo, algo estava pulsando quando a palavra estava sendo citada. Oh Deus, eu posso dizer que o Senhor falou aos meus ouvidos e isto desceu ao meu coração, Pai. Quero me abraçar com isto, Senhor. Quero me agarrar com esta palavra, a arma mais poderosa que o Senhor tem nos deixado para vencer este mundo, Senhor. Obrigado, Senhor, pelo teu servo, pastor Neles. Obrigado pela sua família, Senhor. Te agradecemos muito, Pai, por ter nos dado o privilégio de estar posicionado na mesma mensagem, na mesma fé, na mesma palavra, Senhor. Obrigado, Senhor. E agora tem chegado estes pedidos, não na presença de um homem ou de uma igreja, Senhor, mas tem vindo até aqui porque eles creem no Senhor Jesus Cristo. E se eles têm pedido, Senhor, é porque eles creem que vão receber aquilo que estão pedindo, Pai. E todo poder maléfico nós invocamos o nome do Senhor e repreendemos, Pai. Que estas pessoas que estão doentes, que estão internadas, que estão com câncer, Satanás, nós te derrotamos pelo poder do nome de Jesus Cristo. Saia destas vidas, saia destes irmãos, e que eles alcancem a bênção que vieram buscar. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém.